Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o episódio número 69, que tinha prometido que seria uma conversa sobre as presidenciais com Paulo Ventura, mas por motivos de produção tivemos que adiar a mesma. Portanto, esta semana vamos falar sobre André Ventura e umas declarações polémicas e o impacto que isso teve numa semana tão importante onde se discutiu, no Parlamento, a Lei da Nacionalidade e o Orçamento de Estado. Venham comigo. Esta semana o Parlamento aprovou duas medidas centrais para o futuro do país. A nova Lei da Nacionalidade e o Orçamento de Estado. Duas propostas, obviamente, que mereciam um debate sério, mas que acabaram mergulhadas num caos que também já é habitual, não surpreende ninguém. Na discussão destas leis, vimos mais uma vez deputados a portarem-se como autênticas crianças, interrupções, insultos e um total desrespeito pelo espaço parlamentar. E, no meio disto tudo, quem conseguiu dominar as manchetes foi o líder do Chega, ao dizer que Portugal precisa de três Salazares. O foco deixou assim de ser o que realmente importa e passou a ser a polémica da semana. Também já começa a ser um bocado de tradição esta falta de foco dos portugueses naquilo que realmente interessa. Esta semana o Parlamento aprovou a nova Lei da Nacionalidade, uma das medidas mais marcantes desde o início desta legislatura. Aprovada à direita com votos do PSD, Chega, IL e CDS, a proposta saiu do Parlamento com o apoio de quem, à partida, raramente se consegue entender, e isso diz muito. Para muitos, esta foi a confirmação de que o governo está de todo a tentar responder a uma preocupação real dos portugueses, a identidade e a imigração, e, sobretudo, a meu ver, a não deixar o Chega tomar conta deste debate. Leitão Omar disse que hoje Portugal fica mais Portugal e sublinhou que é uma das leis mais importantes deste mandato. A nova lei endurece assim as regras para quem quer obter a nacionalidade portuguesa. Exige assim entre 7 e 10 anos de residência documentada, com prova de meios de subsistência e permite, em casos graves, a perda de nacionalidade como pena acessória decretada por um juiz. O PS, o Bloco, o Livre, o PAN e o PCP votaram contra, alertando para possíveis inconstitucionalidades e até para uma cedência à direita ao discurso do Chega. Mas a verdade é que, politicamente, esta aprovação é mesmo um movimento estratégico. O governo tenta ocupar o espaço do eleitorado que está cada vez mais sensível ao tópico da imigração e da identidade cultural, mostrando firmeza antes que esse espaço seja totalmente ocupado por outros quer dizer, pelo André Ventura e o seu partido Chega. Esta terça-feira, após quase 12 horas longas de debate, ficou concluída a discussão do Orçamento de Estado para 2026 e, verdade seja dita, ainda antes do mesmo a discussão começar, já estava aprovado. Com os votos favoráveis do Governo, PSD e CDS, e a abstenção do Partido Socialista, acompanhada pela abstenção dos deputados únicos do PAN e do JPP, a proposta passou sem nenhum tipo de surpresas. Foi obviamente esta abstenção socialista que garantiu, logo à partida, a aprovação do Orçamento de Estado do governo liderado por Luís Montenegro há cerca de menos de 5 meses. Pelo caminho, a Iniciativa Liberal, o LIVRE, o PCP e o Bloco votaram contra e Ventura esperou até ao último minuto do debate para conseguir anunciar também o voto contra do Partido Chega. O PS justificou a sua posição como uma abstenção exigente em nome da estabilidade política, enquanto o Chega alegou para uma asfixia fiscal e criticou o governo por não avançar com o desconto nos combustíveis. No fundo, este orçamento serviu menos para discutir o país e mais para medir forças políticas. E mesmo nestas horas de debate, a sensação foi sempre a mesma. O Parlamento continua a confundir confronto político puro com espetáculo, com papéis a voar, frases feitas e sempre a substituir os argumentos por uma fantochada. No fim de uma semana em que o país devia estar a discutir estas mesmas leis da nacionalidade e o orçamento de Estado, o tema que acabou por dominar assim o debate político foi outro. O candidato presidencial, André Ventura, líder do Chega, decidiu dar uma entrevista à SIC, onde afirmou que Portugal está podre e que o país precisa de não um, mas sim três Salazares para ser posto na ordem. E o mais interessante aqui nem é o conteúdo que já não surpreende ninguém desta mesma frase, é o momento em que foi dita, numa altura em que se aprovam duas das leis mais importantes do ano, uma sobre, numa generalidade, quem é português e outra sobre onde é que o país vai gastar o dinheiro em 2026, Ventura garantiu que ninguém falaria de outra coisa. Foi um golpe de comunicação milimétrico, planeado ao detalhe, enquanto o Parlamento, como referi anteriormente, se transformava num espetáculo deprimente
de insultos, gestos, gritos, folhas a voar, o líder do Chega servia-se exatamente deste tipo de ambiente, de comportamentos, para conseguir justificar o seu discurso. Quando diz que o país está podre, Ventura sabe que basta aos portugueses ligarem na televisão na RTV e verem uma ação plenária para que o argumento seja perfeito. O comportamento dos deputados é o melhor material de campanha que o mesmo poderia pedir. Um parlamento que parece uma escola primária mal gerida, onde ninguém ouve ninguém e onde a ideia do debate democrático já foi completamente atropelada pela necessidade de criar sempre clipes virais para as redes sociais. Foi neste cenário de confusão que Ventura lançou a frase dos três Salazares e o país caiu claramente na armadilha. As reações foram imediatas. António José Seguro respondeu, o candidato, que com um que já foi o atraso, que foi, imagine-se com três Salazares, enquanto Marcos Mendes afirmou que Ventura não pode ser de todo Presidente da República, nem irá ser, acusando-o de dividir os portugueses e minar a democracia. Mas quanto mais criticarem, mais ele venceu, porque o escândalo era exatamente o objetivo. No domingo, num comício na Madeira, voltou a reforçar estas mesmas declarações, ao dizer que só é preciso três Salazares porque deixaram isto tornar-se uma bandalheira. Ou seja, distancia-se claramente dos valores de Abril e apresenta-se como o candidato da ruptura, da Portugalidade, que o mesmo fala tanto, e da Lusitânia. Enquanto se alimentava desta indignação dos outros, o país assistia mais uma vez ao colapso da política séria. Um parlamento a fazer figura de circo e um candidato que consegue transformar perfeitamente o caos em palco, e é assim que obviamente, ninguém consegue levar a política a sério, porque temos um Parlamento que claramente não tem sido útil, não tem sido democrático nas suas ações, nas suas discussões, e temos um candidato, o líder do Chega, André Ventura, que consegue milimetricamente, não podemos pensar mesmo que estes timings das declarações, nem a forma, são completamente insuspeitos, porque foi tudo calculado para conseguir minar as redes sociais e a comunicação social. No fim, o que essa semana mostrou é que ninguém sabe o que é fazer política. Uns gritam no Parlamento como se estivessem no recreio de uma escola primária e outros lançam frases de choques para tentar dominar o noticiário e as redes sociais. O resultado é sempre o mesmo: um país que fica mais pobre, mais descrente, muito mais cínico. A política transformou-se claramente num espetáculo onde o ruído vale muito mais do que qualquer tipo de discussão de razão. E depois admiramos que as pessoas já não conseguem levar nada disto a sério. Se é disto que supostamente precisamos para pôr o país em ordem, então receio que os problemas não estejam nos políticos. Está a quem continua a aplaudir os mesmos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Pedi desde já desculpa por não ter sido hoje a conversa com o Paulo Ventura acerca das presidenciais, mas vamos reagendar a mesma para mais perto da data. Tem no meu Instagram um conteúdo bastante valioso com um candidato, uma pequena entrevista a João Coutinho de Figueiredo. Deixo aqui as redes sociais em cima. Na próxima semana voltamos a encontrar para o episódio número 70 do Política que Interessa. Obrigado por estarem desse lado. Até lá.